Imagine caminhar por diferentes regiões da Ásia. Em alguns lugares, você verá pessoas com pele mais clara. Em outros, tons mais escuros e variados. Essa diversidade sempre chamou a atenção de cientistas e antropólogos. Afinal, por que algumas populações asiáticas desenvolveram pele mais clara ao longo da história? Durante muito tempo, acreditou-se que a explicação era simples. Menos luz solar significa pele mais clara. Mas a realidade é muito mais complexa e fascinante. Para entender esse mistério, precisamos viajar milhares de anos no passado, até um período em que o planeta era muito diferente do que conhecemos hoje. Estamos falando da última era do gelo. Há cerca de 20 mil anos, grande parte do hemisfério norte estava coberto por enormes camadas de gelo. O clima era extremamente frio, e vastas regiões da Ásia eram dominadas por tundras congeladas, ventos fortes e longos invernos. Nesse ambiente hostil, os primeiros humanos que viviam ali precisavam se adaptar para sobreviver. Esses humanos eram caçadores-coletores. Eles se deslocavam constantemente em busca de alimentos, caçando animais e coletando plantas. A sobrevivência dependia de cada detalhe do ambiente. Mas havia um fator invisível que influenciava profundamente o corpo humano, a luz solar. A luz do Sol contém radiação ultravioleta, conhecida como radiação UV. Essa radiação tem um papel fundamental na produção de vitamina D no corpo humano. A vitamina D é essencial para ossos fortes, sistema imunológico saudável e várias outras funções vitais. Em regiões próximas ao Equador, onde a luz solar é intensa durante o ano todo, o corpo recebe radiação UV em abundância. Por isso, ao longo da evolução, muitas populações desenvolveram pele mais escura, rica em melanina. A melanina é um pigmento natural que protege a pele contra os efeitos nocivos da radiação UV. Ela funciona como um escudo biológico contra danos celulares. Mas nas regiões mais ao norte da Ásia, a situação era diferente. Durante grande parte do ano, o céu estava coberto por nuvens, o inverno era longo e a intensidade da luz solar era muito menor. Nessas condições, uma pele muito rica em melanina podia bloquear radiação UV demais, dificultando a produção de vitamina D. E aqui entra a força da evolução. Ao longo de milhares de anos, pequenas mutações genéticas começaram a aparecer nas populações humanas que viviam nessas regiões. Algumas dessas mutações reduziam a quantidade de melanina produzida pela pele. Como resultado, a pele se tornava gradualmente mais clara. Essa mudança permitia que o corpo absorvesse mais radiação UV mesmo em ambientes com pouca luz solar. Isso ajudava a manter níveis adequados de vitamina D, algo essencial para a saúde e sobrevivência. Indivíduos com essa vantagem genética tinham maior chance de sobreviver, crescer saudáveis e ter descendentes. Com o passar das gerações, essas características começaram a se tornar mais comuns dentro da população. Esse processo é conhecido como seleção natural. Mas a história não termina aqui. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o clareamento da pele nas populações humanas havia ocorrido apenas uma vez, principalmente na Europa. No entanto, estudos genéticos recentes revelaram algo surpreendente. Na verdade, a pele clara evoluiu de forma independente em diferentes regiões do mundo. Ou seja, populações da Europa e da Ásia desenvolveram pele mais clara por caminhos genéticos diferentes. Isso significa que mutações distintas levaram a resultados semelhantes. É um exemplo impressionante de como a evolução pode encontrar soluções diferentes para o mesmo desafio ambiental. Na Ásia Oriental, por exemplo, cientistas identificaram genes específicos ligados à pigmentação da pele. Entre eles está um gene chamado OCA2, que influencia diretamente a produção de melanina. Outro gene importante é o SLC24A5, que também desempenha um papel na cor da pele em diversas populações humanas. Esses genes ajudaram a moldar a aparência das populações asiáticas ao longo de milhares de anos. Mas há outro fator importante nessa história, a migração humana. Os primeiros humanos modernos surgiram na África há cerca de 200 mil anos. Com o tempo, pequenos grupos começaram a migrar para outras regiões do planeta. Alguns desses grupos viajaram para o Oriente Médio, depois para a Ásia Central e finalmente para regiões mais distantes do continente asiático. Cada nova região apresentava desafios ambientais diferentes: clima, altitude, dieta, luz solar e até tipos de alimentos disponíveis. Esse fator moldaram gradualmente o corpo humano, criando adaptações únicas em diferentes populações. Assim, a diversidade de cores de pele que vemos hoje não é apenas uma questão estética. Ela é o resultado de uma longa história evolutiva escrita no DNA humano. Mas a pergunta continua: quando exatamente essas mudanças começaram a aparecer nas populações da Ásia? E o que os estudos de DNA antigo revelam sobre esse processo? Na próxima parte,
Vamos explorar como os cientistas usam tecnologia moderna para analisar o DNA de esqueletos antigos e descobrir segredos surpreendentes sobre a evolução da pele humana. Durante muito tempo, estudar a evolução humana dependia apenas de fósseis e ferramentas antigas encontradas por arqueólogos. Mas nas últimas décadas, uma nova tecnologia revolucionou completamente esse campo: o estudo do DNA antigo. Hoje, cientistas conseguem extrair pequenas quantidades de DNA de ossos humanos que têm milhares de anos. Esse DNA funciona como uma espécie de cápsula do tempo genética, permitindo reconstruir características físicas de populações antigas. Com essa tecnologia, pesquisadores começaram a analisar esqueletos encontrados em várias regiões da Ásia. Os resultados trouxeram descobertas surpreendentes. Alguns indivíduos que viveram há milhares de anos possuíam combinações genéticas diferentes das populações modernas. Isso indica que a evolução da pigmentação da pele foi um processo gradual que aconteceu ao longo de muitas gerações. Em outras palavras, a aparência das populações humanas mudou lentamente conforme o ambiente e o clima influenciavam a sobrevivência. Um dos fatores mais importantes nesse processo foi a quantidade de luz solar disponível em cada região. Em áreas tropicais, onde o sol é forte durante todo o ano, a pele escura oferece uma vantagem importante. A alta concentração de melanina protege o corpo contra danos causados pela radiação ultravioleta, reduzindo o risco de queimaduras e mutações celulares. Mas em regiões mais frias ou com menos luz solar, como muitas partes da Ásia Oriental e do Norte da Ásia, a situação era diferente. Ali, a pele mais clara oferecia uma vantagem evolutiva. Com menos melanina bloqueando a radiação UV, o corpo conseguia produzir vitamina D de maneira mais eficiente. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas ele teve enormes consequências ao longo da história. A vitamina D é fundamental para o desenvolvimento dos ossos e para o funcionamento do sistema imunológico. Em ambientes com pouca luz solar, indivíduos que produziam vitamina D com mais facilidade tinham maiores chances de sobreviver. Ao longo de milhares de anos, essas pequenas vantagens se acumularam através da seleção natural. Mas há outro elemento importante nessa história: a alimentação. Durante a pré-história, diferentes populações humanas tinham dietas muito distintas. Alguns grupos dependiam mais da caça, outros consumiam peixe, plantas ou alimentos coletados da natureza. Certos alimentos, especialmente peixes e frutos do mar, são ricos em vitamina D. Em regiões costeiras da Ásia, onde esses alimentos eram mais comuns, a necessidade evolutiva de pele clara podia ser menor. Por outro lado, populações que viviam longe do mar e tinham dietas com menos vitamina D podiam se beneficiar ainda mais de uma pele que permitisse maior produção dessa vitamina através da luz solar. Isso mostra que a evolução da pigmentação da pele não dependeu apenas do clima, mas também da dieta e do estilo de vida. Outro fator importante foi o isolamento geográfico. Ao longo da história, muitas populações humanas viveram relativamente isoladas em diferentes regiões da Ásia, separadas por montanhas, desertos ou grandes distâncias. Esse isolamento permitiu que certas características genéticas se tornassem mais comuns dentro de determinados grupos. Assim, ao longo de milhares de anos, diferentes populações asiáticas desenvolveram variações únicas na pigmentação da pele. Mas talvez a descoberta mais fascinante seja esta: a evolução da pele clara não aconteceu da mesma maneira em todos os lugares. Pesquisas genéticas mostram que os genes responsáveis pela pele clara em populações europeias não são exatamente os mesmos encontrados em populações da Ásia Oriental. Isso significa que a natureza encontrou soluções diferentes para o mesmo desafio. É um exemplo clássico de algo que os cientistas chamam de evolução convergente, quando diferentes populações desenvolvem características semelhantes de forma independente. Esse fenômeno mostra o poder extraordinário da evolução. O ambiente exerce pressão constante sobre os seres vivos, e ao longo do tempo, pequenas mudanças genéticas podem levar a adaptações complexas. Hoje, quando olhamos para a diversidade de cores de pele ao redor do mundo, estamos vendo o resultado de milhares de anos de interação entre genes, clima, dieta e migração. Cada tom de pele conta uma parte da história da humanidade. A ciência moderna continua revelando novos detalhes sobre essa história. À medida que mais estudos de DNA antigo são realizados, novas pistas surgem sobre como nossos ancestrais viveram, migraram e se adaptaram a diferentes ambientes. E uma coisa fica cada vez mais clara: a diversidade humana não é apenas um reflexo da cultura ou da geografia. Ela é uma prova viva da incrível capacidade de adaptação da nossa espécie. No final das contas, a cor da pele humana é muito mais do que uma característica física. Ela é um registro biológico da jornada da humanidade através do tempo. Uma história escrita no DNA e moldada pela própria Terra. Quando observamos o mapa do mundo hoje, vemos uma enorme diversidade de cores de pele entre os seres humanos. Essa diversidade muitas vezes levanta perguntas, curiosidades e até mal-entendidos.
Mas a ciência moderna nos mostra algo fascinante. A cor da pele humana não é uma característica fixa ou simples. Ela é o resultado de milhares de anos de adaptação ao ambiente. Ao longo da história, nossos ancestrais enfrentaram mudanças climáticas extremas, migrações para territórios desconhecidos e novos desafios para sobreviver. Cada nova região exigia adaptações diferentes. E uma das formas mais visíveis dessa adaptação foi a pigmentação da pele. Na Ásia, especialmente nas regiões mais ao norte e no leste do continente, os níveis de radiação solar eram muito diferentes daqueles encontrados nas áreas tropicais. Invernos longos, céus frequentemente nublados e menor intensidade de luz ultravioleta criaram condições únicas para a evolução humana. Com o passar de milhares de anos, pequenas mutações genéticas começaram a se espalhar entre algumas populações. Essas mutações influenciaram a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. Gradualmente, em certos grupos humanos, a pele tornou-se mais clara. Essa mudança permitia que o corpo absorvesse melhor a pouca radiação solar disponível, ajudando na produção de vitamina D essencial para a saúde. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa história seja que ela aconteceu várias vezes de maneira independente. Diferentes populações humanas desenvolveram adaptações semelhantes por caminhos genéticos distintos. Isso mostra que a evolução não segue apenas um único caminho. Ela é um processo dinâmico, moldado constantemente pelo ambiente. Hoje, graças aos avanços da genética e da arqueologia, conseguimos reconstruir partes dessa jornada extraordinária. Cada fragmento de DNA antigo, cada fóssil encontrado, cada estudo científico acrescenta uma nova peça ao quebra-cabeça da nossa origem. E quanto mais aprendemos, mais percebemos que todas as populações humanas compartilham uma história profundamente conectada. A diversidade que vemos hoje, nas culturas, nos rostos e nas cores de pele, é apenas uma expressão das inúmeras adaptações que permitiram que a nossa espécie sobrevivesse e se espalhasse pelo planeta. No final das contas, a cor da pele humana não é apenas uma característica biológica. Ela é um testemunho silencioso da longa jornada da humanidade através do tempo, do clima e da evolução. Uma história que começou há milhares de anos e que ainda continua sendo escrita no nosso próprio DNA.